Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. E na verdade o ressentimento, ele só é para ser vivido no presente. E todos nós que estamos aqui hoje reconhecemos que Ele é o Deus dessa nação. Aquele candidato que fez um bom trabalho, vamos reelegê-lo, reelegê-la. Na hora da decisão mais importante de sua vida, Daniel decidiu por cumprir o seu chamado. O estado que descansa, pura recompensa vem, sem demora. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha todas as semanas de norte a sul do estado do Espírito Santo. Hoje o meu abraço especial vai para a minha irmã Thalia, que neste dia 30 está completando mais um aninho de vida. E no dia 1º, Arthur, meu filho. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Hoje no primeiro quadro eu trago uma palavra especial sobre ressentimento. Você não pode perder. No quadro de variedades, nós temos o nosso jantar da IAD Desafios, jantar de caráter beneficente. Temos o quadro Fique de Olho, o quadro Pensando em Você. E no final do programa, o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar com Ludmila Ferber. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa. E você também pode convidar os seus amigos. Nós voltamos em instantes. A partir desse momento eu gostaria de refletir com você sobre ressentimento, algo que tem aprisionado muitas pessoas e na maioria das vezes, com razão, a pessoa fica o quê? Magoada, entristecida, guarda no coração e vive essa angústia. E eu quero neste momento usar uma experiência da Palavra de Deus que está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 1, os versos 6 e 7. Narra a história de Penina e Ana. Veja bem o que diz o texto. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. No verso 7 diz, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então o texto traz para nós a experiência de duas mulheres, Penina que irritava Ana continuamente ao ponto dela chorar e até ficar sem comer. Ou seja, não faltava motivos para Ana ficar ressentida com Penina, e a Bíblia diz que isso acontecia todos os anos. Mas existem alguns ensinamentos para nós aplicarmos no nosso dia a dia, porque não faltam mesmo pessoas para nos provocar, tentar roubar a nossa alegria. E de repente você está vivendo isso. Alguém já te fez um mal e você não consegue se libertar desse sentimento de raiva, algumas pessoas de ódio, e até mesmo não conseguem perdoar essas pessoas. Então você se encontra ressentida. Ressentimento significa sentir novamente. E existem pessoas que sentem continuamente algo que ficou lá atrás. E na verdade o ressentimento, ele só é para ser vivido no presente. Depois precisamos abandonar, porque senão esse sentimento de tristeza, de amargura, de angústia, pode nos deixar até doentes. Há pouco mais de um ano atrás eu recebi um material fantástico e falando exatamente sobre ressentimento. E o autor escreveu o seguinte: sentir coisas ruins novamente não tem absolutamente nenhuma função, exceto a de prender você ao passado e tornar você uma eterna vítima de alguém que nem mesmo está tentando prejudicar você mais. Como isso é comum? Tem pessoas que nos feriram no passado e elas não estão nem aí pra gente, mas como nós fomos a vítima, a gente acaba o quê? Guardando aquilo no coração por dias, semanas, meses, anos e algumas pessoas até por décadas. Tem uma outra afirmação que esse autor fez, ele diz o seguinte: ao guardar qualquer ressentimento, você está se acorrentando a alguém que lhe fez mal, mesmo que essa pessoa não queira mais isso.
Às vezes a pessoa fez, já se arrependeu, já até pediu perdão, mas a gente não perdoou. E a gente vai guardando aquilo, aquela tristeza. Eu conheci o caso de uma senhora que ela não perdoava. Numa certa ocasião, um líder religioso chegou para ela e disse: mas Jesus nos perdoou. E ela disse assim: Jesus perdoou, o problema é dele, eu não perdoo. O que aconteceu com esta senhora? Aquela falta de perdão gerou um câncer e ela morreu 6 meses depois. Então, o ressentimento é algo, sentir novamente, principalmente coisas ruins pelo outro, isso não é bom. E nós precisamos refletir juntos também como que esse ressentimento ele pode estar presente na vida da gente. Existem 3 experiências. Em primeiro lugar, às vezes nós estamos ressentidos com a gente mesmo. A gente olha no espelho todos os dias e nós estamos ressentidos por algo que nós fizemos e não nos perdoamos. E isso vem nos acompanhando dias, mais uma vez eu falo, semanas, meses, anos, décadas, e a gente não se perdoa. Você precisa se libertar disso. Isaías 43:18 diz: não vivam no passado. Existe uma segunda situação, é quando nós cometemos um erro e deixamos o outro ressentido com a gente. E a gente carrega aquela culpa por algo que a gente fez contra o outro. Sabe, se você fez, procure o outro, peça perdão. A Bíblia diz que é impossível andar 2 juntos se não houver um acordo. Entre num acordo, ceda, mas vá buscar a cura desse ressentimento. E existe um terceiro momento, uma outra terceira situação, é quando alguém faz alguma coisa contra a gente, nós ficamos ressentidos com essa pessoa. Nós precisamos perdoar, liberar essa pessoa. Nós não podemos permitir que essa tristeza domine, sabe, a vida da gente todos os dias. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus quer que nós sejamos o que? Fortes, mas nós só seremos fortes se nós tivermos a alegria do Senhor. Agora, se nós formos uma pessoa cheia de ressentimentos, cheia de sentimentos negativos, nós vamos nos tornar uma pessoa até indesejável, uma companhia desagradável para o outro. Então, abra mão do seu ressentimento. Você está ressentido. A dor que só existe em sua memória ou em seu coração. Paulo diz lá no livro de Filipenses capítulo 3, ele diz assim: eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então nós precisamos abrir mão do passado, você precisa abrir mão do passado, perdoar, sabe, aquela pessoa que te feriu, ou aquele erro que você cometeu, consigo mesmo, até mesmo contra o outro, já passou. O passado não existe mais. Nós não temos como alterar o passado, mas podemos alterar o futuro se nós mudarmos as nossas sementes do presente. Então, falar sobre ressentimento é algo que a gente precisa estabelecer e a poder nas nossas palavras. Você pode dizer isso em casa: nunca mais. Nunca mais eu vou sentir isso, em nome de Jesus. Eu vou abrir mão desse sentimento que tem gerado essa angústia, tem roubado o meu sono à noite, tenho passado a noite em claro, pensando, sabe, naquela coisa ruim que aconteceu. Então, não sinta mais isso. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E veja bem, a outra pessoa, por pior que tenha sido, não será prejudicada por seu ressentimento, mas você será. Então é muito importante nós pararmos e dizermos: nunca mais eu vou ficar sentindo isso. E Deus vai te ajudar, basta que você abra o seu coração, convide a Jesus. Ele é especialista em tirar essas coisas ruins de dentro da gente e nos capacitar para perdoar. A gente mesmo, perdoar o outro. E eu quero deixar para você uma declaração que foi William Shakespeare. Ele fez essa afirmação: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer. A gente vai se envenenando com essas coisas que nos entristeceram, e se nós estamos feios por dentro, nós também seremos feios por fora. Sabe, aquela cara
carrancuda, aquela cara rabugenta, você está transmitindo o quê? Tristeza, angústia para o outro. Agora, se você largar esse veneno, perdoar, abrir mão daquilo, sabe, que você tenha feito de errado, ou que fez contra o outro, ou alguém contra você, sabe, se liberte dessa tristeza, dessa angústia, dessa mágoa. Não permita, sabe, que este mal continue dentro de você e gerando essa tristeza e roubando a sua paz, roubando a sua alegria. Alguns pontos para a gente refletir. Adianta você continuar ressentido com quem você está hoje? O entendimento é um belo começo, mas não é o fim de tudo. Pense bem nessas palavras. O meu desejo é que através deste quadro, falando sobre ressentimento, a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quantas famílias não vivem em união porque um membro, sabe, da família está ressentido com o outro? Quantos casais vivem mal porque estão ressentidos um com o outro? Quantos filhos não conversam com seus pais? Então vamos largar de bobagem. O passado já foi, o erro já foi cometido. Então diga: nunca mais eu vou sentir isso, nunca mais, em nome de Jesus. Seja capacitado pelo poder de Deus e seja feliz. Que Deus te abençoe. Abra mão de todo e qualquer ressentimento. A partir desse momento você acompanha alguns dos melhores momentos do nosso jantar beneficente realizado pela IAD Desafios, com a presença de Hildo Reis, um executivo, abrindo seu coração, compartilhando sobre o milagre ou alguns dos milagres das experiências profundas que ele teve com Deus. Foi realizado um delicioso jantar pela IAD Desafios. Tudo foi preparado pelos membros da igreja, com duas motivações: o primeiro de caráter beneficente para levantar fundos para as obras sociais realizadas pela igreja. Mergulharei no rio do teu espírito. Necessito refrescar este seco coração. Mas o principal objetivo: evangelização, falar do amor de Deus, do poder de Deus de curar, de realizar milagres na vida das pessoas. Ó Senhor Deus, poderoso é. O evento contou com a participação de vários convidados, amigos, membros, personalidades e, é claro, com a presença do executivo Hildo Reis, que recebeu um grande milagre da parte de Deus e trouxe uma palavra especial para todos os convidados. E todos nós que estamos aqui hoje reconhecemos que Ele é o Deus dessa nação, que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é o Deus que opera, que é o Deus que tem condição de mudar o cenário do nosso país. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem o poder de dizer assim, ó: não, a minha nação, ela vai ser uma nação abençoada, irmãos. Aleluia! E a nossa nação é uma nação de bênção, a nossa nação é uma nação de vitória. Esse é o nosso quadro Fique de Olho, e ele foi pensado em cima de uma cartilha que foi desenvolvida por um dos principais partidos no Brasil, orientando as pessoas como escolher um bom candidato. E nós vamos escolher o nosso prefeito, prefeita, o nosso vereador, vereadora neste ano. Você já sabe em quem você vai votar? Se você já escolheu, você fez uma varredura
para ver se esse candidato será um bom representante para o município, seja ele para ocupar uma vaga na Câmara Municipal ou na Prefeitura. Nós temos a oportunidade, e principalmente nós que somos cristãos praticantes, lá na Câmara Municipal nós precisamos escolher com muito critério, porque existem temas que estão sendo discutidos e sendo colocados em pauta para serem votados e que podem trazer grandes prejuízos para toda a sociedade, como a ideologia de gênero, que é um absurdo, é uma violência contra as nossas crianças. Eu vou sempre ser um opositor de qualquer coisa que seja contrário ao futuro das nossas crianças, dos nossos filhos. Então nós vamos votar esse ano e você precisa saber qual é o projeto político que esse candidato para a Câmara Municipal está propondo e o que este prefeito, ou prefeita também, está propondo para o município. E nós precisamos escolher bem, porque se o Brasil chegou ao estado caótico, politicamente falando, fomos nós quem escolhemos. E às vezes escolhemos mal, escolhemos porque é um parente, escolhemos porque nos fizeram um favor. E nós estamos assistindo aí, muitos bandidos foram eleitos, e eleitos pelo povo. Então nós temos um sistema que nos dá essa oportunidade. Nós não vivemos no regime da ditadura, e sim na democracia. Não é socialismo, comunismo. E nós vamos ter a oportunidade agora de escolher, sabe, aquele candidato que fez um bom trabalho, vamos reelegê-lo, reelegê-la. Mas se não fez, vamos dizer não nas urnas. Nós não podemos continuar alimentando essas pessoas que fizeram coisas erradas, sabe? Elas simplesmente nos decepcionaram, não cumpriram o que prometeram. Então esse é o nosso quadro, fique de olho. Vamos escolher com responsabilidade e, acima de tudo, com o temor de Deus. Parabéns a toda a equipe do programa Desafios pelos 17 anos que estão comemorando, levando a palavra de Deus para a nossa sociedade. Que venham muitos mais anos. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que a... É uma experiência muito boa você estar aqui adorando a Deus com seus amigos, aprendendo as coisas da Bíblia de uma forma bem divertida, e que estar na presença de Deus é a melhor coisa que tem. O Senhor dos Exércitos reina. O Senhor dos Exércitos reina sobre terra e... Compartilhar de Deus é sempre uma experiência muito boa para nós. O que para Deus nada é impossível. Daniel foi um jovem da nobreza judaica que foi levado cativo para a Babilônia quando ainda era muito pequeno, com 14 ou 15 anos de idade. Chegando lá, ele seria preparado para ser um escravo de luxo do rei Nabucodonosor. Mas algo acontece muito interessante. É oferecido a ele a honra de ser tratado com privilégios no palácio para servir de perto aquele rei pagão. Mas no verso 8 do livro que leva o seu nome, Daniel toma uma decisão muito radical. Diz o texto que ele decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias, com as bebedices do rei. Que decisão difícil foi para esse jovem, que no momento de sua vida em que ele poderia se regalar com as benesses do rei, ele resolve firmemente em seu coração seguir os desígnios da sua fé. Ele não negociou os seus valores morais, os seus valores espirituais, e ele decidiu ficar longe de tudo aquilo, mesmo que isso pudesse custar a sua vida. Ou seja,
Na hora da decisão mais importante de sua vida, Daniel decidiu por cumprir o seu chamado. Meu amado, para cada um de nós, Deus plantou um desígnio no coração. Para cada um de nós, Deus colocou um propósito dentro do nosso coração. E muitas vezes estamos diante de situações e decisões complexas e que precisamos decidir para qual lado vamos caminhar. Deus sempre fica do alto, olhando, observando e quem sabe até torcendo para que a nossa decisão seja uma decisão assertiva, seja uma decisão espiritual, seja uma decisão moral, uma decisão de honestidade, andar pelos caminhos da retidão. Deus espera que eu e você, seus filhos, caminhemos de forma reta nesse mundo. Apesar de toda esta crise que está posta nos dias de hoje, nós temos um chamado: andar de forma reta diante dos homens, testemunhar o amor do Deus que nos tirou do charco do lamaçal e firmou os nossos pés sobre a rocha. Não vacile, não tosqueneje, não dormite, faça suas decisões baseado no seu chamado, naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Certamente, assim como Daniel, você será ricamente abençoado. Deus te abençoe. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar com Ludmila Ferber. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é, que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Preste atenção. Cansaço, desânimo,
Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape descansa, pura recompensa vem. Sem demora, o escape descansa, pura recompensa vem. Sem demora, o escape descansa, pura recompensa vem. Sem demora, o escape descansa, pura recompensa vem. Sem demora. Você recebe, levante as suas mãos. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare, libera. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.